próprio Jesus diz no Evangelho que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, esta palavra que nós acabamos de cantar, ela vai se realizar. Nos seus dias, a justiça florirá e paz em abundância para sempre, paz e abundância para sempre, além de a justiça florirá, isso tudo para sempre. E você sabe muito bem que isso não aconteceu na primeira vinda de Jesus, foi até justamente ao contrário. Em primeiro lugar, o povo de Israel estava cheio de confusões, a política era uma coisa terrível, desculpe a expressão, mas a própria corrupção dos chefes do povo, dos sacerdotes, era uma coisa alarmante. E quanto a Jesus, ele não pôde realizar isso na sua primeira vinda, porque o seu próprio povo, os próprios chefes do seu povo, acabaram não recebendo a sua palavra, a sua mensagem, acabaram não recebendo a ele, e ele terminou justamente no alto da cruz. Mas eu dizendo assim, eu não estou trazendo nada de desânimo, não, isso já era previsto, tanto assim que a palavra é, nos seus dias, e em várias pregações, aqui durante o advento, eu dizia, quando nós encontrarmos na Bíblia, naqueles dias, nos seus dias, isso estará falando, quase sempre, são pouquíssimas exceções, estará falando a respeito da segunda e gloriosa vinda de Jesus. Então, meus irmãos, se por um lado, infelizmente, não aconteceu, da primeira vinda de Jesus, porque o seu povo não o recebeu, isto acontecerá, quando o Senhor vier, na sua segunda vinda, porque a própria palavra de Deus repete, desde o início até o final, o Apocalipse está terminando assim, que nós teremos, serão céus novos e uma terra nova, e nós aguardamos, nós não sabemos como será essa terra nova, com uma humanidade nova, como se fará essa transformação, até mesmo, volto a dizer algo que eu já disse aqui, o mundo atual vai ser consumado, a palavra de Deus não fala em destruição, mas fala em consumação, o mundo atual vai ser consumado, e deste mundo vai surgir céus novos e uma terra nova. Isto fica para nós vermos como vai ser. A criança que nasce não sabe como vai ser o nascimento, ou você por acaso sabia como é que ia ser o seu nascimento? Você teve que enfrentar, não é? Você veio chorando, certamente num desespero, porque para você tudo aquilo era estranho, e você que é mãe, viu isso, não sei quantas vezes, tantos quantos são os seus filhos, e os partos que você ajudou, como realmente é assim. Igualmente nós não sabemos como será, mas que será, será, e aí está o lindo. E nessa primeira leitura que nós tivemos hoje, e veja que já não é mais de Isaías, é de Jeremias, começa justamente assim, e eis que virão dias, e logo depois, naqueles dias, e chega um ponto da leitura, que é o versículo 7, nós estamos em Jeremias 25, de 5 a 8, e o versículo 7 diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará a jurar, pela vida do Deus que tirou os filhos de Israel do Egito. O grande milagre, o grande prodígio para o povo de Deus, foi justamente Deus tê-lo tirado
do Egito, da escravidão. Eles passaram 400 anos escravos no Egito. Tinham se tornado um povo numeroso, era a mão de obra escrava dos egípcios, as grandes construções, as pirâmides, os palácios que os egípcios tiveram e que aconteceu serem a glória do Egito, foi tudo feito por mão escrava dos judeus. É claro que os egípcios e o faraó não queriam de jeito nenhum perder essa mão de obra escrava, mas Deus tinha que arrancar o seu povo, e a palavra é esta: arrancar o seu povo de lá, e arrancou. E o grande prodígio foi o povo acabar ficando encurralado entre as montanhas e o mar na sua frente, e Deus abrir o mar, aquele vento que soprou, e aquelas águas que se afastaram, e o povo pôde passar. E alguns dizem, não, foi apenas um fenômeno natural, ventos desse jeito aconteciam lá, e arrastavam as águas, mas para mostrar que não foi ao contrário, intervenção direta, prodígio de Deus, é que logo que o povo de Deus está terminando de sair do outro lado do mar, os egípcios já tinham chegado com seus carros, com seus cavalos, já tinham entrado no Mar Vermelho, e de repente as águas voltam, e precipitou naquele mar os egípcios, com seus carros, com seus cavalos, para dizer, com o seu poderio, e todos eles pereceram, aquele exército inteiro que Faraó colocou para trazer de volta, porque Faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Deus sair. Todo aquele exército que ele mandou foi precipitado no mar. Portanto, o povo de Deus sempre recordava isso, e o grande, o maior prodígio que eles atestavam foi a saída deles do Egito. Agora a palavra de Deus vem nos dizer que não se dirá mais assim, mas se dirá, pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e de todos os outros países para onde os expulsara. Eles então irão habitar em sua terra. Meus irmãos, desde o ano 70, quando Tito invadiu as terras de Israel e arrasou tudo, a muitos ele levou como escravos, ele acabou com as casas, ele acabou com o templo, aquilo que Jesus disse, quando chorou diante de Jerusalém, não ficará sobre ti pedra sobre pedra, aconteceu literalmente. E a partir do ano 70, logo depois de Cristo, o povo judeu teve que sair da sua terra, e ficaram quase 2 milênios fora da sua terra. Foi apenas em 1948, portanto na nossa geração, muitos de nós já éramos nascidos até um bom tempinho em 1948, e alguns até bem mais jovens já tinham nascido em 1948, é na nossa geração, porque uma geração demora 40 anos, não faz 40 anos ainda que isto aconteceu, só mais 8 anos é que isto irá acontecer, que isso vai se completar. Na nossa geração, Israel, aliás, somente em 88, não é 78, somente em 88 é que vai se completar 40 anos, portanto, dentro da nossa geração, é que o povo de Deus começou a voltar, e foi uma coisa prodigiosa.
voltaram em grande quantidade e, o mais importante, estabeleceram o Estado de Israel. É por isso que até hoje existem todos esses conflitos entre judeus e palestinos, tanto assim que nós que fizemos geografia nos nossos tempos, não se falava em Israel, em terra de Israel, em Estado de Israel, se falava em Palestina ainda. Muitos de nós dizem que Jesus nasceu na Palestina, só que na verdade não. Jesus nasceu em Israel, só que ficou quase 2 milênios sem o seu povo. E em 48, voltou o Estado de Israel. Repito, daí os conflitos, porque na verdade os judeus, como que à força, entraram nas terras que há 2 milênios atrás era deles, estabeleceram o Estado e começaram o Estado de Israel. Mas eu não estou olhando pelo lado político, não. A grande promessa de Deus é esta, que quando o povo de Deus voltasse para a sua terra, nós estaríamos próximos, muito próximos da volta do Senhor. A carta aos Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, gasta um grande trecho para falar a respeito disso. Eu não posso apresentar todo o capítulo 9, 10 e 11, eu apenas leio um trechinho, onde diz: o endurecimento de Israel vai durar até que tenha entrado a totalidade dos pagãos, e então todo Israel será salvo, como está escrito. Meus irmãos, não apenas teremos o retorno do povo de Israel, mas nós teremos um prodígio maior ainda, e este será o último sinal da vinda do Senhor, que Israel em peso, Israel em sua totalidade vai se converter, como vai dizer no livro do Apocalipse: eles olharão para aquele a quem transpassaram, e baterão no peito, arrependidos. Estamos aguardando que isso venha a acontecer, mas que a palavra de Deus nos diz com clareza, nos diz, isso tudo para dizermos: o dia do Senhor se aproxima rapidamente. Até os conflitos que nós estamos vendo lá, acontecem mostrando que logo, logo isto acontecerá. Eu já contei isso uma vez, mas eu repito, numa das peregrinações a qual nós fomos, levando muitos brasileiros para a Terra Santa, naquele dia, um carro-bomba havia explodido, portanto, todo mundo estava meio alarmado, e eu perguntei ao nosso guia, que era judeu: quando é que isto vai terminar na terra de vocês? Vocês são o povo de Deus, vocês já voltaram para a sua terra, só que continuamente essa terra não tem paz. E ele acrescentou: não tem justiça. Eu falei: é isso mesmo. E eu voltei a perguntar: quando é que isso vai terminar? Ele olhou para mim muito sério e disse: o Senhor, padre, que é padre, que é cristão, não sabe que essa terra só vai ter paz quando o Messias voltar, quando o Messias vier? Daí começamos uma conversa, ele mesmo disse: vocês dizem que vai ser a segunda vinda, para nós é a primeira vinda, porque nós não tivemos paz ainda neste país, e é por isso que é muito difícil para nós judeus entendermos que o Messias já veio. Mas disse ele: vocês falam na segunda vinda, nós falamos na primeira, mas de um jeito ou do outro, dizia
aquele guia judeu que conhecia muito bem a história de Israel, era um excelente guia. Ele dizia: de qualquer maneira, quando o Messias, o nosso e o de vocês na segunda, o nosso na primeira, mas é o mesmo Messias, esta terra vai ter paz e tudo aquilo que a Bíblia diz. E eu fiquei com a cara no chão, mas muito contente, porque vi que realmente os judeus esperam pela vinda do Messias e sabem que essas palavras vão acontecer, e ele acabou de confirmar: quando o Messias vier, eles acreditarão. Eles acreditarão. Claro, isso não será um processo simplesmente humano, será uma grande intervenção de Deus, a conversão dos judeus, mas este é o último sinal que nós estamos esperando. Somente que, quando os judeus estiverem se convertendo, o Messias já estará voltando, quer dizer, o nosso Jesus já estará voltando. Então a preparação precisa ser feita agora, e é por isso que a Canção Nova faz tudo isso que faz, e também tem os seus seminaristas, prepara os seus seminaristas, tem a graça de conseguir que padres sejam ordenados, e veja já quantos padres ordenados na Canção Nova, e somos poucos ainda. É por isso que Deus deu à Canção Nova tudo isso que deu, para nós evangelizarmos rapidamente, porque a vinda do Senhor está próxima, e graças a Deus se aproxima rapidamente, e como dizia aquele judeu, quando ele vier, nós teremos tudo aquilo que a Bíblia diz. Só faltava ele dizer céus novos e uma terra nova, mas ele podia dizer, porque também no Antigo Testamento essa expressão está, que o que nós teremos serão céus novos e uma terra nova. O que nós esperamos e o que nós teremos são céus novos e uma terra nova, com uma humanidade nova. O Evangelho vem trazer para nós uma excelente notícia. Você viu, narrado pelo Evangelho, o que aconteceu com São José. Gente, como foi difícil para ele entender que aquele que estava no ventre da sua esposa, porque era assim, eles se casavam, mas ficavam um tempo, cada um na sua casa, o homem estava preparando a casa, os móveis, todo o necessário, a mulher ficava preparando o enxoval, e nesse tempo, Maria foi à casa de Isabel, você sabe muito bem, e quando ela volta, os sinais da gravidez estão claros. José não era um tolo, ele percebeu claramente os sinais da gravidez, ele sabia que não era dele, de quem seria, o que aconteceu com ela. Ele já estava para ele fugir, porque do contrário, ele devia declarar diante das autoridades que a sua esposa, com a qual ele não tinha ainda coabitado, estava grávida, portanto tinha sido adúltera, e as mulheres adúlteras eram apedrejadas. José não queria isso, então ele quer tomar toda a culpa sobre si, e ele quer fugir. Só que graças a Deus, durante a noite, e veja bem, em sonho, o anjo diz a ele, como nós vimos no Evangelho: não temas, José, tomar Maria como esposa, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Me digam os homens que estão aqui, se dissessem isso a respeito da sua esposa,
que ficou grávida e não é seu filho, você acreditaria nisso? Digo às mulheres também, se você acreditaria numa coisa assim. Mas José, graças a Deus, acreditou, e não somente, como diz aqui, a partir daquele momento, ele assumiu Maria na sua casa, a levou para a sua casa, e o mais importante, já não viveu mais para si. Daí para frente, a vida dele todinha é para Maria e principalmente para José. Ele abriu até mesmo o direito de ser pai, porque eles não tiveram filhos. E para um judeu era importantíssimo isso, porque ele acreditou que aquele que estava concebido, e depois ele viu nascer, ele acompanhou crescendo, era realmente o Filho de Deus, o Messias, que tinha vindo na sua primeira vinda. Meus irmãos, tanto quanto José acreditou na primeira vinda do Senhor, e dedicou toda a sua vida a isso, é preciso que nós acreditemos na segunda e na gloriosa vinda do Senhor, e dediquemos toda a nossa vida a isso. Que você dedique toda a sua vida a isso. O que quer dizer? Mudar de vida, como dizia ontem o padre na pregação que ele fez na sua primeira missa lá no Rincão. Mudança de vida, a cada dia mudança de vida, a cada dia homem novo, mulher nova, num grande esforço, porque o Senhor virá. E como José, você, para ser mais pessoal ainda, vamos dedicar toda a nossa vida, toda a minha vida, preparando-me e ajudando os outros a se prepararem para a vinda gloriosa do Senhor. Então, tudo isso que a Bíblia diz, acontecerá. Nos seus dias, a justiça florirá e a paz, como é que nós cantamos mesmo? Nos seus dias, a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Cantemos. Nos seus dias a justiça florirá. Isto, mais forte. E paz em abundância para sempre. Nos seus dias. Nos seus dias a justiça florirá. E paz em abundância para sempre. Repetindo, agora com muito mais força, com muito mais fé, com muita mais coragem. Isso vai acontecer. É isso que nós estamos esperando. E o dia está se aproximando cada vez mais. E como José, sim, como José, nós esperamos ardentemente e vamos dedicar toda a nossa vida para que a vinda do Senhor seja para nós e para muitos o momento da vitória, o momento da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja